No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas são surdas em diferentes níveis de perda auditiva. E 2 milhões e 700 mil são totalmente surdas. Os dados são do IBGE. Já a Organização Mundial da Saúde estima que 430 milhões de pessoas no mundo sofram de perda auditiva incapacitante. E as projeções para o futuro não são otimistas. Segundo estudo desenvolvido na Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, mais de 1 bilhão de jovens estão em situação de risco quanto à perda de audição. 48% dos jovens entre 12 e 34 anos de idade se expõem frequentemente e colocam a audição em risco em locais com música e som muito alto, como shows e eventos. Outra parcela, de 24%, se coloca em risco durante o uso de fones de ouvido em nível inseguro. E mesmo que grande parte dos dispositivos indiquem o limite seguro de volume, quase nunca este quesito é observado. O que predomina é a preferência de cada ouvinte. De 0 a 10, qual é o nível do volume do teu fone que tu usa? No máximo deve ser um 9. Ah, não, que eu utilizo no dia a dia? É. 8. 8? 8. Não é muito, não? É, deve ser. É? É, acho que é um pouco ruim pra você. É o volume médio? É, sim. Sempre nesse volume ou só na academia? Geralmente é nesse volume, mas quando eu tô indo pro colégio, assim, às vezes, que eu uso, é aí um pouco mais baixo. É? Mais baixo quanto, de 0 a 10? Uns 5. Uns 5 ou 6. Para que tipo de atividade habitualmente tu usa fone de ouvido? Pra ouvir música só, eu acho. Não uso muito. É? Tipo assim, ó, de 0 a 10, qual o volume que tu costuma ouvir fone de ouvido? Ah, eu uso no médio, assim. Tipo, de 0 a 10, acho que um 8, 9. 8, 9 é bem alto. É alto. É? Tu usa sempre fone de ouvido na academia? Sempre. Por que esse aqui já tem uma música ambiente? Ah, não sei, que eu gosto das minhas, né? Daí, sim. Afora a academia, em que outras situações tu usa fone no dia a dia? Quando eu tô caminhando na rua, sempre. Em casa, eu uso sempre muito também. Tá, assim, ó, de 0 a 10, qual é o nível de volume do teu fone de ouvido? Agora tá no máximo. Agora eu parei por causa da reportagem, né? Mas tá no máximo. Sempre assim? Sim. O médico Bruno Neto alerta para a necessidade de se monitorar e observar os sinais do corpo. A gente sabe que a exposição a uma intensidade sonora, nos dias atuais, principalmente pela quantidade de dispositivos que a gente tem à nossa oferta, ela pode ser prejudicial, sim, dependendo justamente dessa intensidade. O som, ele é uma pressão, né? Quando a gente fala em intensidade de som, a gente fala em pressão sonora. Então, existem níveis de pressão sonora sobre os quais, né, submetido o ouvido a esses níveis de pressão muito intensa, isso pode determinar uma lesão no ouvido, nas células neurais do ouvido e uma perda auditiva em médio a longo prazo. A gente observa que o zumbido, o tinnitus, aquele apitinho no ouvido, é um dos sinais que surgem quando o paciente está exposto a ruídos intensos. Então ele passa a perceber, geralmente quando ele está no ambiente silencioso ou na hora de dormir, que fica aquele apitinho no ouvido, e isso é sinal de que está havendo algum sofrimento da estrutura neural do ouvido e convém, né, investigar o que está acontecendo. Nesse caso pode ser um princípio ou uma lesão já estabelecida. Exatamente, pode se apresentar, né, inicialmente, e às vezes o paciente vem com zumbido e a gente vai fazer o exame de audição, a audiometria, e já identifica algum grau de perda. Né, tem os estudos mostrando isso já de longa data, porque esses estudos de ruído já tem vários anos no âmbito ocupacional, no âmbito do trabalho, e a gente observa que a perda auditiva induzida por ruído, ela é uma perda irreversível, ou seja, depois de estabelecida, ela não retorna. Então, por isso, há uma preocupação grande com a exposição ao ruído que começou no ambiente do trabalho, mas hoje já se fala muito sobre a perda de ruído para todas as pessoas devido à exposição que a gente tem no nosso dia a dia. Quanto ao uso do fone de ouvido, o uso é liberado, mas com observação de alguns fatores redutores de risco. A gente tem alguns fones que têm o recurso de cancelamento de ruído, né, que eles anulam, na medida do possível, os ruídos externos. Porque o que acontece muito frequentemente? A pessoa coloca um fone
E aí, quando ela vai para um ambiente ruidoso, ela percebe aquela interferência do som e vai aumentar o volume do fone para ouvir melhor. E aí, sem se dar conta, ela se expõe a uma intensidade muito alta, que pode levar a uma perda mais rápida. Então, a gente tem dois fatores principais. A intensidade, o volume com que se ouve e o tempo de exposição. Esses dois fatores são determinantes no desenvolvimento de uma perda auditiva induzida por ruídos. E é importante a gente perceber também que o status de saúde dos indivíduos também interfere nisso. Aquelas pessoas que têm hábitos pouco saudáveis de alimentação, de sono, de sedentarismo, tabagismo, pressão alta, diabetes, tudo isso vai interferir e pode acelerar a perda auditiva. É muito importante se dar conta de que existe um risco na exposição prolongada e principalmente no uso, né, do fone com alto volume. A dica prática que a gente geralmente dá é que você está com fone, mas deve estar ouvindo o ambiente em torno. Se você coloca o fone e bota num volume para anular todo o som em volta, isso provavelmente significa que está ouvindo num volume maior do que o desejável e pode causar lesão futura na audição. O Ismael já tem essa consciência quando usa fones de ouvido. Para ele, não exagerar no volume é a regra. Me distrai muito fácil, então o fone me ajuda. Eu boto a música e ele me concentra. Fora a academia, em que outras situações tu usa fone de ouvido no dia a dia? Quando eu estou fazendo tarefa de casa, assim, como varrer a casa, cuidar das coisas de casa, ou até tarefa da escola também. Sempre, quase sempre então. De 0 a 10, qual é o nível de volume que tu usa o teu fone de ouvido? Eu boto lá onde é que o celular já fala que já tem um risco de coisa, eu já deixo uma mais baixa daí. Então, tu tem essa preocupação então com o volume, não extrapolar? Porque eu gosto de escutar o que as pessoas falam comigo também, senão tu fica só ali, tu não se concentra no que as pessoas estão falando contigo também. Que nem agora eu tô falando contigo, o som eu já deixo um pouco mais baixo para poder te escutar.